Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 541 e minguando até 749 dias, 9 de junho de 2025. Quem não assistir aos vídeos anteriores, vejam. É importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixe de ser esta vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza este vídeo. Isto é importante, ok? Blog diário de 541. Os quatro planos espirituais das palavras, parte 9, sendo a consciência, subtítulo A Consciência da Palavra, parte 9, ok? Eu estou reproduzindo títulos e subtítulos por causa das divisões das palavras, né? Dos espíritos das palavras, né? Aqueles que têm consciência nessas palavras, de forma que as quatro consciências elas vão representar o espírito, a vida, o corpo e a glória de um corpo comum, né? A glória de um corpo comum é o Jesus do relacionamento social que hoje está negado. Vamos dizer isso para que vocês possam compreender com mais praticidade, ok? Entenda isso, coloque isso nas suas consciências, faça os trabalhos de conscientização, que isso é de grande importância para vocês mesmos, ok? Eu sempre deixo na descrição abaixo um blog que antecedem a esse, um blog que antecipem a esse, certo? Para que vocês tenham a praticidade para fazer o trabalho de conscientização. E também deixo na descrição a abertura deste título, ok? Que geralmente eu estou fazendo com ele título e subtítulo, como eu tenho dito no início, né, para marcar as divisões desses espíritos das palavras, dos quatro espíritos das palavras, ok? Faça esse trabalho de conscientização por etapa e por isso eu deixo na descrição para que vocês possam estar acompanhando tudo, porque tudo que está sendo dito dentro deste blog diário é absolutamente continuidade. Não tire conclusões precipitadas, certo? Veja o que foi dito antes, que vocês tiram as suas conclusões de qualquer coisa que vocês estejam, né, se conscientizando sobre uma coisa e outra dentro destes trabalhos sociais. Entenda que, da mesma forma que vocês possam compreender que, né, que tudo isso é uma importância para cada um de nós, né? Vocês se inscrevam neste canal com essa mesma intensidade de ser uma coisa importante a vocês mesmos. Se vocês não entenderam que isso é importante a vocês, não se inscrevam, não sinalize esse vídeo, ok? Deixa tudo como estiver, ok? Eu também deixo na descrição, a abertura também deixo na descrição uma referência para esse título, certo? Que determinada situação, até agora eu não escolhi o título, eu vou deixar chegar bem próximo aonde eu posso estar acompanhando esse blog diário pelo canal do YouTube, depois eu coloco essa referência para que vocês tenham praticidade, para que vocês possam acompanhar isso em vossas consciências. Entenda esse trabalho, só sinaliza se você estiver consciência, se você estiver sendo realizado, se não estiver sendo realizado, não tiver consciência de nada, não mova nada que vocês não saibam, que não tenha consciência, certo? Entenda isso de todas as formas, ok? Vamos entrar então nesse título, né? Os quatro planos espirituais, sendo o subtítulo A Consciência da Palavra, e lembrando sempre que esse blog diário é uma continuidade, né?
Por isso eu vou até ler o que fora dito no blog anterior, para que a gente possa entrar com esse título, porque ele está bem continuado, ok? Para que vocês se possam entender nesse próximo contexto, a gente precisa termos consciência no que fora dito no blog anterior, no blog de 539. Vamos ler, e depois que eu fazer essa leitura, eu vou ler o próximo contexto. Do contexto, nós vamos fazer uma expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Cristo e fazendo uma interação junto com essa dimensão social, tudo aquilo que já tem dentro da sociedade, ok? Sempre eu tenho por hábito fazer 4 blogs diários. Desses 4 blogs diários, eu faço uma leitura corrida sobre tudo que fora dito nos últimos 4 blogs diários, ok? Sempre faço essa ideia para que vocês possam ter consciência de tudo que fora dito dentro destes blogs diários. Às vezes, a expressão livre, ela dá muita a minha opinião, mas talvez se você ler esse contexto, vocês podem tirar as suas conclusões, né, sobre as suas vistas, sobre aquilo que você está tendo consciência ou aquilo que você esteja vendo dentro da sociedade, fazendo uma relação junto com a formação de Cristo, que hoje a formação de Cristo ela vem pelo anticristo mesmo, certo? Nós entendemos que essa formação ela vem com 7 fenômenos da natureza, né? Interagindo dentro dessa nossa Bíblia significativa. Os 7 elementos são é, astronomia, astrologia, fauna, flora, numerologia, né, anatomia e geografia por último. Eu gosto muito de trabalhar, né, com essa ideia geográfica, porque ela bem representa o tempo e o espaço de tempo. O espaço de tempo ele vai representar os nossos corpos emocionais e o tempo ele vai representar aquilo que Deus determinou para todos os corpos emocionais, que hoje ela vem como a sinalização do poder de Deus, sendo essa sinalização, né, o campo de batalha de Deus. Vamos dizer isso, o próprio Cristo, ok? Entenda isso. É muito interativo quando a gente usa o sentido das expressões significativas. Se você entender tudo que está sendo dito, tudo que está soando sobre essa voz, você vai ver que ela está bem ligado a todas essas formações de Cristo, tudo aquilo que Deus trabalhou na formação de Cristo, tudo aquilo que tem dentro da sociedade, fazendo essa interação de forma que nada que eu disser será uma coisa em vão, será uma coisa perdida, certo? Se não servir para você, se você não entender, outras pessoas têm a capacidade de entender. Esse é o propósito, ok? Mas não há nada que vocês não possam compreender. Eu uso expressões diárias do dia a dia, ok? Então vamos fazer a leitura no que fora dito ontem, né, no blog anterior, para que a gente possa entrar de vez nesse blog diário de 540, ok? O silêncio vai explicar a ausência desta palavra, explicando a nossa consciência. Esta consciência pode ser uma inconsciência ou uma consciência deste corpo emocional. Isto explica que a manifestação expressiva de nossas palavras vai explicar o tempo presente destas palavras, enquanto o silêncio vai explicar a ausência dessa manifestação, explicando os atos inconscientes ou atos conscientes deste corpo presente. Isto explica a Guerra Fria de vossas consciências, mas não explica as consciências desses corpos interagindo, mas não explica as consciências desses corpos emocionais interagindo, o silêncio ideológico de vosso subconsciente, explicando o céu e o inferno de vossos atos emocionais. No texto, no blog anterior, eu expliquei esse contexto, que o silêncio na cabeça dos conscientes, eles vai explicar os atos ideológicos. Por exemplo, eu não vou falar de uma realidade, eu vou falar de uma ideologia, para que todas as pessoas fiquem unidas. Então, o silêncio, quando a gente temos essa expressão de no ter silêncio, significa que a gente não vamos revelar nada daquilo que for realidade, daquilo que for uma suposta benefício para a sociedade. Que eu entendo o seguinte, que se a gente não curtir, né, essas ideias erradas que nós
que nós temos, a gente nunca vai ter a valorização daquilo que possa ser real, aquilo que possa ser criação de Deus. Ou seja, tudo que nós fazemos é uma experiência para que nossas consciências evolua, para que a gente não vamos cometer coisa absurda, bárbaro, dentro da sociedade contra os nossos irmãos. Entenda isso. E quando falamos de inconsciência, elas vão representar aquela ideia de: "Não, eu estou certo, eu estou correto", tudo emocionalmente, criando uma atração dessas suas ideias emocionais, atraindo todo, né, como que se diz? O diabo, ele gosta de ser adorado, né, com seus corpos emocionais, né. Ele gosta de estar no lugar de Deus. Mas a maioria das pessoas que faça isso, eles fazem isso inconscientemente. Nada que se diz consciente explica, né, essas ideias emocionais. Mesmo que os atos eles se permite sobre um suposto fazendo uma suposta, enganação para atrair as pessoas, por exemplo, né, sobre aquilo que as inconsciência acredita ser, mesmo que se ele permita nessa ideia, eles fica sobre um ato missionário consciente. Ou seja, ele não despreza a Deus, Deus não desprezam eles. É simplesmente isso, certo? Se eu tenho um passo de se eu dou um passo de consciência para Deus, Deus ele vai me retribuir esse passo de consciência para mim, certo? É uma troca dentro dessa relação entre o corpo consciente com o corpo inconsciente. Ah, você ignorou Deus e de uma certa forma, a sua consciência está ignorando Deus, significa que você não tem ciência, você está agindo emocionalmente com seus corpos, que você estão desligado dessa grandeza que é a formação de Deus em Cristo, ok? Vamos então entrar neste próximo contexto e vamos fazer a expressão livre. Vamos ler ela e vamos fazer a expressão livre sobre esse contexto, dando a continuidade no que fora dito antes, ok? No blog anterior e essa explicação para a gente fazer essa ligação para este blog diário. No entanto, podemos conhecer claramente que os atos conscientes são uma interação sobre o que sentimos desta emoção, formando mais e menos, para que os corpos emocionais permanecem com os vossos corpos flexionados, formando uma união no campo presente, explicando o corpo emocional. Sendo o campo, explica o Cristo. Sendo o corpo, explica a presença deste corpo emocional dentro do Cristo, que, a partir desta união, entra nos meios destes as rebeliões de vossos subconscientes, explicando o certo e o errado que há dentro da sociedade. Né, eu gosto muito disso, né, às vezes eu estou interagindo sem eu entender do contexto, eu não li esse contexto, eu digitei esse texto, eu reformulei ele há muito, né, uns 3 dias atrás, eu não tinha ciência nisso, mas você vê que é tudo que eu estava dando continuidade no blog anterior, fazendo essa interação sobre a abertura deste blog diário, né, que eu vinha ter explicado os blogs anterior. Os textos eles estão muito conectados um no outro. Se vocês fazer o trabalho de processo de evolução dentro dos blogs diários, ver cada um deles sem ter conclusões precipitadas, vocês vão entender cada passo que está sendo, né, cada ideia que está sendo dito dentro do blog diário, cada evolução dela, porque ela está evoluindo, ela vai chegar um patamar mais grandioso, né? Eu pretendo melhorar as minhas expressões, pretendo evoluir a minha consciência diante desse blog diário para que vocês entendam os processos evolutivos de todos, certo? É como que o novo homem está nascendo. Não é como, né? É isso. Está nascendo um novo homem, um homem mais consciente, um homem mais realizado, né, que relaciona as pessoas bem, que sabe relacionar isso, que sabe relacionar a sua esposa, sabe relacionar os seus filhos, sabe relacionar a sociedade, ou seja, está nascendo um novo homem, vamos dizer isso, ok? Para que vocês compreendam, ok? Vamos lá então para a expressão livre deste contexto, vamos lá. No entanto, podemos conhecer claramente que os atos conscientes são uma interação sobre o que sentimos desta emoção, formando mais e menos para que para os corpos emocionais permaneça
com os vossos corpos flexionados, formando uma união do campo presente, explicando o corpo emocional. Veja que o texto ele está reforçando tudo que fora dito no blog anterior, né, tudo que fora dito antes, né, que claramente que os atos conscientes são o quê? Uma interação daquilo que nós sentimos emocionalmente. Eu tenho consciência nesse corpo emocional, então eu tenho que ter cautela em relacionar a ele, para que esse meu corpo emocional, para que essa minha emoção não seja apenas um ato egoísmo. Você entenda que quando eu falo de emoção, ela dá muito bem uma realidade. Se essa realidade tiver para mais ou para menos, ela vai estar negado. Porque tudo o que nós fazemos na presença do corpo, ganhando uma realidade para esse corpo. Tudo que for para mais, para menos, vai desequilibrar a nossa realidade. É isso que a gente temos que compreender. Tudo que é para mais e para menos vai criar uma espiritualidade negada. Nada que possa ser realidade. Por exemplo, eu estou aqui agora, eu estou grata a Deus. Só isso que eu posso representar nesse exato momento, né. Eu estou aqui agora, eu estou feliz. Só isso que eu posso representar nesse exato momento, nada mais. Eu posso ter um comportamento emocional daqui 2 horas, 3 horas? Posso, certo? Posso ter um comportamento. Ou seja, eu posso mudar esse meu comportamento emocional? Posso, mas isso não pode afetar o tempo, isso não pode afetar um relacionamento com outra pessoa, isso não pode afetar o meu relacionamento com Deus, porque esses nossos corpos emocionais, ele é bem para que nós possamos realizar com ele. De uma forma que a gente pode estar sendo frustrado pelo aquilo que nós criamos, um conceito sobre aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, sobre esses atos emocionais, é ele que força os nossos corpos a entrar em crise. É porque ele é uma espiritualidade, sempre aquilo que você s sobre aquilo que você está relacionando socialmente e você foi negado, né, sobre aquilo que você está relacionando a Deus e foi negado. Existe várias formas para que essas suas emoções entrem em crise e que ele possa ficar triste ou alegre da mesma forma, ok? Então, os atos que seja consciência, ele usa o sentido dessa emoção numa espiritualidade, para que os seus corpos ele ficam neutros, para que eles não usam muito essas suas emoções. Ele usa o sentido e transforma esse sentido em espiritualidade e começa relacionando isso. E então é assim que eles se veem, se coloquem no lugar do outro, né? Às vezes você vê aí várias pessoas fazendo música, né? Contando a vida real daquelas da vila e tal, ou seja, para ele criar uma música e criar um rap bom, ele tem que se colocar no lugar da outra pessoa e entender: "Eu não quero isso para mim", e transformando aquela ideia que tem dentro da sociedade em espiritualidade, uma coisa negada. Na mesma hora que está flexionando aqueles atos sobre aqueles atos com a música, ele está também se colocando no lugar da pessoa, porque eu não quero isso para mim. Então, usando aquele sentido, aquela interação sobre aquilo que já tem dentro da sociedade e fazendo uma música de interação, flexionando outros corpos e se permitindo flexionar, para que nós ficamos unidos, para que nós possamos entrar em juízo com as nossas ideias que nós estamos relacionando socialmente. Entenda isso, ok? A flexibilidade dos atos, toda hora que eu tenho que falar, toda hora que eu falo sobre os atos, eu tenho que dizer isso. Olha, não existe manipulação, existe uma liberdade. Pode olhar aí. Nada que as pessoas dependem de você, que você relaciona ela naturalmente, você provoque uma crise nela. Você conversa sobre aquilo que ela entenda e ela vai entendendo aquilo naturalmente, tranquilo, sem crise, sem nada. Agora, se você começar a se colocar contra aquela emoção, aí quer dizer, você vai forçar uma suposta manipulação. Ah, a sociedade está fazendo isso, tem essa coisa tem que ser assim dentro da sociedade, tem que ser assim. Ah, política é isso, é lixo, tem que ter lá, esses não presta, essas pessoas não prestam. Então vocês estão criando uma crise, vocês estão oprimindo os seus próprios emoções, você está oprimindo a si mesmo. São os seus conceitos, aquilo que você está se manifestando, é isso que você é.
Se você deixa as pessoas flexionadas e interage com elas sobre aquilo que ela compreenda, então você relaciona isso muito bem e sem manipular as pessoas. Não há manipulação quando você compreende essa interação e quando você relaciona isso pacificamente. Agora, se eu forçar aquelas emoções que estão se manifestando, se eu manifestar contra ela, aí que eu vou manipular ela e vou me permitir também ser manipulado pela força ao contrária que vocês estão fazendo contra a pessoa, certo? Porque, olha só que interessante, tudo que mexe com os nossos atos, que seja emocionais, que você force a pessoa a ficar oprimida dentro desses atos emocionais, você manipula ela. Se vocês deixam livre, não tem manipulação. Se tem liberdade, tem flexibilidade, não tem manipulação. Por exemplo, vamos supor que eu sou um marido chato, vou dizer assim, né? Que quer, a qualquer custo, dominar a minha esposa. O que que eu vou fazer? Eu vou flexionar ela, agredindo ela. E se eu agredo ela, então ela vai entender, o marido meu, ele é muito forte, né? Não consigo vencer ele, o certo é eu me ceder a ele. Então, com a emoção dele fica alta, né? Sobre aquela violência, suposta violência que ele está relacionando à esposa dele, e aquela esposa vai ficar diminuída. E quando ela fica diminuída, ela não vai ter capacidade de raciocinar, trabalhar a sua realização, porque ela está sendo dominada pelo um ser possesso de atos emocionais que serve somente àquelas ideias egoístas dele. Então, o mundo emocional do homem vai crescendo e da mulher vai se sentindo, vai se diminuindo, vai se diminuindo. Os atos emocionais quando ele vai para cima de uma forma agressiva, ele diminui os outros. Ele diminui os outros, ele violenta o outro. Hoje, existe vários, por exemplo, vamos falar isso para que vocês compreendam, certo? No meio dos tráficos de droga dentro da vila, certo? Quando você pega uma pessoa que ela tem muita informação, por exemplo, né, dentro dos filmes a gente vê isso, aí você pega a pessoa e você fica torturando ela para que ela se entregue, por exemplo, algum segredo de outras pessoas, para que ela se revele, essas coisas que possa dar uma informação para que as pessoas ganhem mais domínio, ganhem mais espaço sobre aqueles atos que estão dentro da sociedade. Aí, de tanta agressão, né, tanto ser martirizado, aí então se entrega, né, ele se entrega àquelas outras pessoas que estão martirizando ele. Ou seja, aí o cara fica mais: "Ah, eu consegui a informação que eu queria e tal, agora eu tenho mais poder, eu tenho mais domínio sobre os outros e tal". Aí Entenda, aí ele vai ganhando, esses campos de atos emocionais e que fica oprimindo aos outros menores. Então ele vai achar que isso é uma realidade, ele vai começar a trabalhar isso. Se ele for treinado dentro de uma vila trabalhando com essas ideias, ele vai achar isso muito normal, comum, oprimir aquelas pessoas, certo? Sem dar liberdade dela relacionar alguma coisa na sociedade, de uma consciência dela e os dons delas nunca não vão aparecer, porque os atos emocionais dela está sendo dominado por outros seres demoníacos, certo? Que entenda que isso é uma coisa correta, sei lá, ou ele eu acho que eles não entenda que é correto. Eu sempre digo que não precisa de conhecimento para saber o que é certo e o que é errado, certo? Então vocês compreendam que, olha, vamos ler esse contexto só para confirmar. No entanto, podemos conhecer claramente que os atos conscientes são uma interação sobre o que sentimos desta emoção, formando mais e menos para que os corpos emocionais permaneçam em vossos corpos, que os corpos emocionais permaneçam com os vossos corpos flexionados, formando uma união no campo presente, explicando o corpo emocional. Quando a gente falamos das flexões, por exemplo, dos corpos flexionados, esse corpos flexionado ele pode ser flexionado por um ato consciente que dá uma espiritualidade sem controlar a emoção do outro, ou ele pode deixar a vítima flexionado para uma suposta consciência de um corpo que está dominando o outro corpo emocionalmente, certo? Se for consciente, ele vai cair direto na espiritualidade, ele não vai representar uma ameaça social, mas se for inconsciente, com o inconsciente
subconsciente, ele vai fazer com que outros corpos emocionais ficam flexionados para ele ganhar o domínio deste campo, né, de uma vila, de uma favela, de uma qualquer coisa, certo? Os traficantes fazem muito esses trabalhos de intimidação de outros corpos emocionais para que outros corpos emocionais fiquem flexionados para eles, ok? Vamos para a outra parte desse contexto. Sendo o campo, explica o Cristo. Sendo o corpo, explica a presença deste corpo emocional dentro do Cristo, que, a partir desta união, entra nos meios destes as rebeliões de vosso subconsciente, explicando o certo e o errado que há dentro da sociedade. Muito bom, gosto muito disso, muito bem explicativa a primeira parte, bem formalizada, fazendo interação sobre aquilo que tem dentro da sociedade, né, sobre a formação de Cristo. Agora aqui, nós já estamos entrando aqui nessa ideia de Cristo e de uma sociedade. Vamos expressar sobre ela, né. Aqui está escrito: "Sendo o campo explica o Cristo", né, dentro do no conte na parte do contexto anterior, na primeira parte desse contexto, eu falei que formando uma união no campo presente, né, união do campo presente explicando o corpo emocionais. O campo pode explicar uma vila, pode explicar a intimidação desses corpos emocionais, certo? Dependendo do ambiente que vocês vai ter, relacionamento dentro de vários né, ambientes que há dentro da sociedade. Aí, aqui eu acrescentei aqui, ó, tem um outro aqui, ó, sendo o campo explica o Cristo, né. Você entendeu que tem vários setores administrativo, político, vilas, né, cada um tem as suas organizações e tal, e além dessa aí tem o campo maior explica toda a formação de Deus, toda a formação de Deus vai explicar o que é o Cristo, que Deus tomou todo mundo para levar eles em juízo. E qual que seria esse juiz? Ele vem pelo Cristo, certo? Pelo Cristo, certo? Ganhando esse campo todo, esse mundo todo. Deus falou assim: olha, vocês estão aqui, fica aí todo mundo aí, né? Aguarde que o juiz vai vir. Entenda isso. Aí o campo maior, né, que o ambiente de Deus vai representar, né, o Cristo, ok? Sendo o corpo explica a presença deste corpo emocional dentro do Cristo, né? Eu tenho uma consciência dentro de mim, então eu tenho consciência nesse espaço que há dentro de mim. Esse campo vai representar uma consciência interior do meu corpo que seja espiritual, para que eu possa fazer desse meu espaço dentro de mim uma coisa espiritual. Eu não posso, de uma certa forma, fazer o que há dentro de mim, atos emocionais, porque eu contamino. Tudo que eu relaciono antes e depois e que não seja espiritual, eu contamino, que seja emocional, eu contamino, porque os nossos corpos, ele representa a realidade do tempo. Se ele representa a realidade no tempo, ele vai representar a vida, o atos presente. Como eu teria aberto esse blog, né, eu estava aberto esse blog, falando que nós temos momentos bons, momentos ruins dentro do tempo. Então, o nosso corpo representa essa realidade. Dentro do nosso interior tem que ser uma espiritualidade, fora do nosso corpo exterior tem que ser uma espiritualidade. Se eu pegar essa minha emoção e quiser interferir em outro corpo, quiser aplicar ela em outro corpo, eu vou fazer com que eu entre em crise e o outro também entre em crise, porque apesar da gente compreender que estes relacionamentos são uma espiritualidade, eles vão ganhar forma diferente, certo? De você poder estar dominando as pessoas, controlando os sentimentos dela, controlando a realidade dela, controlando a vida dela. Então entenda, tudo que for relacionamento é espiritualidade, tudo que for interior é espiritualidade, tudo que for exterior é espiritualidade. Como que eu posso entender que eu sou real? Eu posso dar uma realidade. O meu corpo é interior, não é? Meu espírito é interior, eu posso dar uma realidade aqui e posso ficar gloriado aqui como toda a sociedade. Nesse exato momento eu estou estou feliz, né? Estou alegre, estou transmitindo isso nesse momento. A partir de amanhã já é outro tempo, eu posso estar vivo, posso estar morto. Isso vai gerar uma relatividade, de forma que o meu corpo emocional, é ele que vai explicando essas interações emocionais, essas ideias que vai se
transformando dentro do tempo. Entenda isso, é muito interessante. Eu posso ter uma realidade? Sim, posso ter uma realidade desse meu corpo emocional e que seja real para mim. Eu posso relacionar isso a outras pessoas? Posso, pode ser de uma relacionar isso, mas aí vai ter tudo espiritual. Eu vou sentir o meu corpo, outras pessoas não vai sentir. Então o que que é realidade para mim não vai ser realidade para o outro. Aí eu vou relacionar isso, vai se transformar em espiritual. Espiritual, tudo espiritual. Até então vocês entendam, se eu, por exemplo, vamos voltar aqui de novo, que isso é muito interessante. Vamos pegar aqui numa inconsciência de um corpo. Entenda que antes do corpo é interior, depois do corpo é exterior, certo? O corpo emocional, ele faz parte dessa sociedade, desse submundo, desse subconsciente, né, que vai dar para o mundo moderno aquilo que nós estamos aprendendo dentro da sociedade. Bem dividido aqui, então nós entendemos que a consciência interior e a consciência exterior é espiritual. Mas eu posso, com essa consciência interior, posso dar uma realidade aqui? Posso dar uma realidade aqui, certo? Eu posso ter uma opção de entregar uma realidade ou uma negação para a sociedade? Posso ter essas duas escolhas. Aqui, dentro desse relacionamento social, porque ele é muito grandioso, muito interessante. Porém, vocês têm que trabalhar o que for a realidade e o que for a falsidade, que hoje em dia toda a sociedade é negada. Mas entenda que esse aqui vai ter poder de transformar em realidade. Mas esse aqui já não vai ter poder mais de transformar isso aqui em realidade, certo? Eu posso ter uma consciência sobre esse corpo emocional para que eu, de uma determinada situação, eu possa relacionar isso, né, de uma forma consciente, né, tomando uma posição do marido para que eu possa ter consciência em outro corpo. Existem várias formas ideológicas para que vocês possam compreender isso, ok? Então, vocês entendam que é isso que eu queria dizer. Aqui está o corpo emocional. Se eu pegar consciência desse corpo emocional, por exemplo, que eu estou sentindo agora, e introduzir aqui dentro da vida, dentro do meu corpo, né? Por exemplo, vamos ver se eu consigo expressar alguma coisa nesse tipo, né? Vamos ver. Por exemplo, vamos falar uma coisa bem emocional, que a gente possa sentir uma coisa bem grosseira, bem estúpida. Vamos falar, né, o que que eu posso dizer? Vamos falar, eu digo uma coisa de mim, falo assim, por exemplo, vamos falar assim, eu me sinto tão bonito emocionalmente. Fala assim, eu sou o cara dentro da sociedade e tal. E, por exemplo, nesse caso, entenda que isso é uma coisa emocional. Né? Eu estou sentindo, eu estou me engrandecendo emocionalmente. Nada que seja uma consciência espiritual. O meu corpo está sentindo essa exaltação, meu corpo está sentindo essa emoção. Eu estou me achando acima de todo emocionalmente. Eu não estou apenas passando uma informação, eu estou me exaltando grandiosamente, me colocando no lugar de Deus. Esse é uma inconsciência onde que os corpos ativam seus atos emocionais para se colocar acima do outro. Então ela vai trazer para dentro aqui inconscientemente. Ou seja, aí tudo que for dito você tem que interagir, ato consciente e inconsciente, certo? Os conscientes ele vai saber que é espiritualidade, nada de emoção, então ele não vai deixar essas ideias misturar sobre uma coisa e outra, ok? Entenda que à medida da forma que você vai relacionando, sentindo os seus corpos dentro de você, e você for relacionando isso a outra pessoa, querendo ganhar popularidade, ela vai desabitando de uma forma errada, de uma forma que você está querendo ganhar crédito, você está querendo ganhar fama, você está querendo ganhar isso, né? Com coisas que isso vai alterar na sua vida, certo? Existe várias formas, só para que vocês compreendam isso. Por que que eu falo que não vai alterar nada? Porque o seu corpo é único, a emoção única. Você pode ter benefício de algumas coisas, mas isso não vai significar que você vai ser feliz ou vai ser triste, porque isso vai depender de como você está se comportando sobre esse seu conceito de realização com o seu próprio corpo emocional. É só isso que vai explicar o que você fora feliz ou o que você fora triste. Só isso. Muito dinheiro? Eu vejo pessoa que tem muito dinheiro e é um desgraçado, miserável, não consegue administrar o seu dinheiro. Isso aí tem lá, qualquer coisa que vocês entendam. Ou seja, o comportamento dele de ter muito dinheiro vai estar gerando uma soberba, uma crise para ele, então ele não vai se completar de uma determinada situação. Entenda isso. Sendo o campo explica o Cristo, sendo o corpo explica
a presença deste corpo emocional é tudo que eu estava tendo dentro do Cristo, né, tudo que eu estava tendo dito, né, aqui explicando essa longa explicação, muito bem explicado. Vamos para o próximo contexto. E que a partir desta união entra nos meios destes as rebeliões de vosso subconsciente, explicando o certo e errado que há dentro da sociedade. Agora pega tudo aí, ato consciente e inconsciente, né? Aí o que acontece? Que a partir destes que a partir desta união, né, ato consciente e consciente, entra nos meios deste as rebeliões. Os atos conscientes, eles entraram em rebelião pelos atos emocionais, aquilo que eles estavam sentindo, o seu próprio corpo e introduzindo isso socialmente. Os atos conscientes, eles entraram por uma ideologia, eles se rebelaram contra Deus por uma ideologia e se mantendo o seu corpo na espiritualidade como uma pedra, né? Vamos falar isso para que vocês entendam, como uma pedra. Ele fica neutro para os atos emocionais e trabalha isso da sociedade, ideologia com ideologia, né? As pessoas vai questionando uma coisa e não vai achando resposta, elas ficam ansiosas, vai buscando, fica com sede, os seus corpos emocionais dá sede nela, dá uma secura na sua boca, quer beber água, bebe água e não mata a sede porque não é realidade, vai buscando, e eles ficam buscando coisas que eles estão se conceituando sobre aquilo que é emoção para eles. Os atos conscientes está só observando, né? Os atos, né? Não tem nada que fazer. É o juízo de Deus. Vamos esperar. Vamos trabalhar a ideologia mesmo, que é ela que vai, né, de uma certa forma, fazer com que outros corpos, né, levar todos nós em juízo. É ela que vai fazer com que nós todos entrem em juízo, ok? Que a partir desta união entra no meio deste as rebeliões de vossas consciente, rebeliões de vosso subconsciente, tudo aquilo que já tem dentro da sociedade, explicando o certo e o errado que há dentro da sociedade. Eu sempre coloco as coisas, o bem e o mal, eu coloco sempre o certo em primeiro plano, o errado em segundo plano, porque o errado, ele é ideológico. Aí, quando eu falo de errado, não importa se você é inconsciente ou inconsciente. Eu coloquei, no meu texto, eu coloquei explicando certo ou errado. Podia colocar bem e mal, mas o certo é explicando bem e o errado é explicando mal. O errado eu coloco em segundo plano, por quê? Porque todo mundo fica unificado, juízo, para que mesmo as pessoas dando certo, elas entrem em juízo pelo aquilo que ela está fazendo corretamente. Ou seja, então ela vai ter um galardão, né, daquilo que fora feito, que é apresentado, os seus frutos socialmente, ou seja, então ela está tendo uma realização, de uma certa forma, com essa grandeza de Deus, ok? E o errado, ele não vai poder passar. Ninguém vai poder, né, atravessar essa parede ideológica sem entrar em juízo, certo? Porque os nossos corpos emocionais, ele mesmo provoca a crise em nós. É ele que provoca a crise em nós, nossos corpos emocionais. Ninguém, né, vamos ficar aqui na esquerda aqui para a gente ter, ninguém que vem de lá pode ultrapassar essa barreira ideológica, porque o campo, ela fecha todos, o mundo, né, de uma certa forma. Ninguém pode passar. Se você tem uma realização, parabéns para você. Segue o seu caminho, ok? Se você não tem uma realização, então você vai entrar no juízo pelo aquilo que você está, né, produzindo socialmente, né? É uma coisa errada, né? E os atos ideológicos, né, consciente, ele tem essas ideias de criar essa barreira para que outras pessoas que estão aqui inconscientemente produzindo esse má fruto, elas entrem em juízo pelo aquele mal que elas estão produzindo. E que a partir desta união entre no meio destas rebeliões de vosso subconsciente, explicando o certo e o errado que há dentro da sociedade, ok? Se inscreva neste canal só se você estiver sentindo realizado. Se vocês não estiver sentindo realizado, não se inscreva, ok? Se você se sentiu bem, então você se inscreva, sinaliza esse canal. É, você indica a outras pessoas, né? Sinaliza esse vídeo, né? Se inscreva neste canal, faça o que você ter aquilo que é da sua consciência própria, ok?
Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.